Ernest continuou a contar sua história na floresta e de sua jornada com Kim. Ela tomou as rédeas da situação. Depois de uma eternidade, eu havia tentado e falhado em encontrar uma saída através daquelas árvores infernais. Ela achava que era mais importante nós entendermos por que estávamos naquela floresta do que acharmos esta saída. Eu estava zangado e não podia admitir que uma mulher humilde estivesse certa. Mas lá no fundo eu sabia que ela estava. Na floresta, Kim conduziu Ernest em direção a um aglomerado de árvores que pareciam como qualquer outro tipo de árvores que eles já tinham visto. Ernest me disse que já estava cheio de tudo, as árvores, da luz incessante que brilhava por entre os topos delas. Vamos descansar, disse Kim. Droga, eu ouvi você. Caminhamos através dessas árvores e agora você quer sentar e descansar? Nada disso faz sentido. Caminhar de uma árvore para outra, sentar e descansar e depois andar outra vez. Mulher, acho que você está louca. Kim sorriu e respondeu à explosão de Ernest. Nós tentamos do seu jeito, correndo de um lado para o outro à procura da saída, mas não existe saída e não compete a nós decidirmos quando vamos sair daqui. Você ainda não entendeu isso? Por favor, tente relembrar o que havíamos combinado. Ernest estava cansado, frustrado e com raiva. Ele sabia que tinha perdido o controle da situação e se odiava por isso, mas como não tinha resposta, o melhor era desistir. Está bem, mulher, não existe saída. Por favor, diga-me então, você finalmente descobriu por que estamos aqui e por que fui sentenciado a passar a eternidade com você? Se você sabe a razão, diga-me. Até agora, tudo que ouvi de você foram enigmas. É hora de você começar a dar as respostas. Kim concordou e sorriu. Finalmente respondeu. Medo. Nós estamos aqui por causa de nosso medo. Isso foi o que nós trouxemos conosco. Você tirou a própria vida por medo. Você temeu pela vingança de suas vítimas. Eu também terminei com minha vida por medo. Eu estava com medo de viver, cansada de violência, de guerra, da solidão e do desespero. Portanto, eu desisti. Nós dois desistimos e é por isso que nós dois estamos aqui juntos nesta floresta. Ernest, agora pela primeira vez, estava realmente ouvindo-a. Continue, foi tudo o que ele disse. Ela continuou. Na Terra, nós, você e eu, vivemos em lugares e épocas diferentes. Éramos pessoas diferentes. Eu fraca e usada, você forte e poderoso. Se eu estivesse vivido no tempo e no lugar onde você viveu, eu bem poderia ter sido uma de suas vítimas. Nada disso interessa agora. Nós estamos aqui por causa de nosso medo, medo de justiça ou medo de viver. No final, tudo é a mesma coisa. Almas na Terra podem ficar paralisadas pelo medo, medo de perder um emprego, uma vida, uma pessoa querida ou uma fortuna material. O medo pode bloquear
o desenvolvimento de uma alma porque nos conduz às escolhas erradas. Ernest disse que Kim estava certo e esclareceu. A única coisa que realmente tínhamos em comum eram nossos medos. Pensei nisso, sentado lá embaixo das árvores. Por causa do medo, eu aprendi a odiar e, por meio do medo, regi a vida de milhões. Por causa do medo, chantageei amigos e destruí inimigos. Meu império foi construído com meus medos e pelos medos daqueles que me rodeavam. E ali estava eu naquela floresta com medo de que não houvesse uma saída. O tic-tac do metrônomo do tempo parou na floresta. Não havia um som, nenhuma brisa, somente a luz através das copas daquelas árvores imensuráveis. Kim, disse Ernest suavemente, posso lhe fazer uma pergunta? A resposta é muito importante. Ele a esperou concordar, e então, com grande apreensão, ele perguntou sobre os sentimentos dela a respeito dos soldados americanos que destruíram sua aldeia, mataram sua mãe e a estruparam. O que você faria se eles estivessem aqui agora à sua frente? Você teria medo? Você revidaria ou você os amaldiçoariam? E, acima de tudo, você tem ódio deles? Ela olhou para Ernest por algum tempo antes de responder. Vou lhe responder começando a dizer que não tenho mais medo. Ernest, eu não tenho medo. Os soldados não podem mais me causar danos. Se eu os odeio, não tenho motivo para isso. Eles são responsáveis por suas ações, assim como nós somos pelas nossas. Penso que fizeram o que fizeram porque também estavam com medo. Decidi deixar o medo e o ódio para trás. Não quero carregar os pesados fardos daquelas vibrações. Ernest, o ódio se transforma em medo, assim como o medo se transforma em ódio. Você teve medo, portanto odiou. Você odiou, portanto teve medo. É tempo de nós dois aprendermos que o medo divide, confunde, prejudica nosso espírito. Kim ficou observando a reação dele. Não houve nenhuma. Agora posso eu lhe fazer uma pergunta, Ernest? Ele hesitou antes de responder, mas depois disse: acho que sei o que você vai perguntar, mas vá em frente. Se alguma de suas vítimas estivesse aqui em sua frente, o que você diria a ela? O que diria para esse esqueleto de pele e osso de um de seus campos de concentração? Ernest me disse que ele vinha pensando nessa questão há muito tempo, bem antes de Kim lhe fazer esta pergunta. Não sei, uns tempos atrás eu teria tentado justificar meus atos. Eu me lembro, pouco depois que passei para este lado, perder muito tempo fazendo justamente isto. Agora eu não saberia o que fazer. Um simples pedido de desculpa seria sem sentido. Eu fiz o que fiz porque eu fiz o que fiz. E lentamente estou aprendendo que preciso fazer
reparações pelas decisões que tomei. Eu queria tanto ser parte desta luz que constantemente brilha, mas sei que ainda não estou pronto. Neste momento, só posso sentir o formigamento de seus raios quando eles aquecem o frio de minha alma. Preciso encontrar meu caminho. Sinto que precisamos de ajuda para encontrar a saída deste pesadelo que é esta floresta solitária e interminável. Ernest disse que sabia que a hora de encarar seu pesadelo havia chegado. Ele jamais poderia ser uma parte dessa luz se ele não fizesse isso. Sabia que as escolhas feitas na Alemanha causaram incontáveis sofrimentos, dor e morte. Ele sabia que havia sido a causa e teria de colher os resultados. Naquele momento, Ernest testemunhou uma tremenda transformação em Kim. Um arco-íris de cores pulsou através dela e surgiu um caleidoscópio sincronizado de branco, azul, vermelho, verde, dourado e violeta, como nunca Ernest tinha visto antes. E através deste redemoinho de cores, ele pôde vê-la sorrindo, até que finalmente ela foi envolvida por aquele espiral de cores. A mulher asiática, passiva, humilde e submissa se foi, e no lugar surgiu uma nova entidade com uma energia forte e vibrante que envolveu Ernest com sua luz. O que é isso? O que aconteceu com Kim? Perguntou o ex-nazista assustado. Eu ainda sou ela. Kim era uma personagem que assumi para poder alcançar você. Eu sou o seu guia, seu professor, seu anjo e, acima de tudo, seu amigo. Estarei sempre com você. As lágrimas escorreram por aquela face, antes orgulhosa e arrogante. Seus olhos, quase cegos pela luz, tentavam focar a nova entidade. Qual é o seu nome? Meu nome não importa. Você me conheceu como Kim. Pode continuar me chamando assim, ou pode me chamar do jeito que quiser. É tudo a mesma coisa. Que tal um dos nomes de uma das muitas de minhas vidas na Terra, o que eu gostava mais? Você pode me chamar de Clara. O metrônomo tinha dado tic-tac muitas e muitas vezes quando Ernest me contou essa história. Ele ainda está aqui deste lado, não está pronto para uma outra encarnação. Se ele não tivesse se suicidado, teria encarado suas vítimas. Teria sido julgado e seu julgamento teria servido para mostrar as consequências da tirania, a imoralidade do poder e o vício do ódio. As almas terrestres precisam de exemplos. A Terra precisa de marcos na estrada. Ernest negou na Terra a chance de ver o mal disfarçado na pele de cordeiro. Se ele tivesse permanecido na Terra e enfrentado sua punição, não teria carregado com ele o medo do castigo. Seu medo teria sido deixado para trás, ficado apenas para ele responder por suas atitudes. Deste lado, não há punição,
apenas as consequências de nossas atitudes. Ernest carregou o medo em sua vibração. Mas, de qualquer forma, Ernest me contou o que aconteceu quando Clara deixou a floresta. Ela explicou que estaria sempre ali com ele, mas havia chegado a hora de ela ir embora e finalizou: Você precisa responder suas próprias perguntas, Ernest. Eu estarei sempre por perto, mas você já tem uma dose suficiente de perspicácia e consciência para olhar dentro de si mesmo. Ele me disse que implorou para ela ficar. Estava com medo. Sua luz brilhou ainda mais quando Clara, com sua voz suave e reconfortante, inundou inteiramente o seu ser. Isto é o que eu sou, Ernest. Isto é o que todos nós somos, inclusive você. Nós somos espíritos, uma parte do todo. Assim eram aqueles que você temeu e odiou. Nós somos todos iguais. Fique aqui e abandone seus ódios e seus medos. Está na hora de eu ir, mas estarei sempre aqui. Não posso ir muito além antes que você também vá. Somos todos partes do Criador e as partes não se juntarão ao todo até que tudo esteja pronto. Você, eu, suas vítimas, os anjos, os demônios, os conquistadores e os conquistados, os ricos, os pobres, os inteligentes e os menos dotados. Nós somos todos iguais. Em uma encarnação podemos ser os poderosos, em outra poderemos ser os oprimidos. O ciclo não acaba nunca. É por isso que somos um só e iguais. Não esqueça isso, Ernest. Clara partiu e ele ficou sozinho. Ficando só, ele murchou. Sentiu-se completamente vazio. Restaram apenas seus medos, suas memórias e sua solidão. Passou um longo tempo afastado e solitário e finalmente desesperado, ele chamou pelo Espírito de Cristo. Dessa vez ele veio. Assim como Clara, quando Ernest chegou aqui pela primeira vez, ele esperava um coro de valquírias para saudá-lo. Agora ele estava abraçado pela luz do amor do filho de um carpinteiro e por seu anjo da guarda, uma viúva italiana da cidade de Giuseppe, na Pensilvânia. Ernest foi levado da floresta com a lição aprendida. O tempo para curar sua alma tinha chegado. Essa cura levaria tempo, mas ela viria. Seu espírito precisava progredir, harmonizar-se com o todo. Essa era a verdade e a ordem da vida. Isso seria também para as vítimas do Holocausto, cujas almas igualmente precisavam curar-se e aprender o que é o perdão. O ódio, assim como o medo, não tem lugar no nível mais alto do nosso universo.